Bom dia, Fábio Ribeiro. Já começamos com uma bomba aqui, hein? Eu e você, a gente gosta desse lugar. É pesado para a gente isso aqui. Para mim é uma coisa afetiva, né? Não só ela, não sei se você soube, fechou uma outra... Algumas casas de show fecharam, mas a Casa de Francisco é muito icônica e o O do Borogodó também fechou. Também fechou. O Canto da Ema não fechou ainda, que também eu tenho uma relação emocional. É um lugar de forró. Também não fechou Ainda. ainda. E ontem, acho que anunciou o fechamento do Ramona, que é um restaurante ali no centro também, enfim. Bom, por que Tira, essa notícia está Por que essa notícia está aqui? Porque, enfim, tem toda a desgraça da pandemia e tem os afetos que vão também sendo submetidos a alguns tipos de estresse, né? Quando algum lugar afetivo fecha, sei lá, você gosta muito, por exemplo, de um doce que você come na Dicunto ali. Tem todas as memórias com a sua avó, enfim. Se aquele lugar fecha, aquilo embora, dizem, tem pessoas. Oi? vai embora junto, né, Fá? Tipo, de alguma forma parece que você nunca mais vai poder ir lá, né? A gente morre um pouco, né? É? E aí eu estava ontem pensando na nossa vida, enfim, especificamente, aí veio essa notícia, aí eu comecei a tentar compreender, tentei entrar num modo mais lógico, né? E aí eu fui pensar, bom, o que aconteceu num momento parecido da história do ponto de vista econômico? Eu sempre gostei muito de ver coisas da Segunda Guerra, mas a maioria das coisas que eu vejo da Segunda Guerra são do confronto, né? São coisas que envolvem dilemas humanos, os combates, as estratégias, assim. Tem pouco filme ou pouca história sobre o pós-guerra, ou seja, tá, mas o que aconteceu depois? Porque teve 6 anos de conflitos, a economia se abalou, 75 milhões de mortos na Segunda Guerra. A gente está com 2,7 milhões de mortos de Covid, que não é uma guerra, mas, enfim. Aí eu comecei a buscar informações. Eu parti dessa para buscar essas daqui. Bom, e aí você começa a digitar, tem até uma expressão. Eu não sabia que tinha essa expressão. Meio ignorantão. Não sabia que existia esse post-World War II Economic Expansion. Esse é o período pós-Segunda Guerra é conhecido como The Golden Age of Capitalism, que é a época do ouro do capitalismo. Teve um boom econômico. E aí eu comecei a ler sobre o verbete, não era algo esperado. O esperado era uma crise sem precedentes no pós-guerra. Por quê? Porque o desemprego era altíssimo, o mundo estava há 6 anos com atividades econômicas parcialmente interrompidas, e naquela época você teria que absorver toda a força de militares que voltaria para a economia desempregada, ou seja, você tem um desemprego e ainda teria um efeito rebote. Então esperavam que fosse haver meio que um problema coletivo, assim, né? E não foi isso que aconteceu. Por quê? E aí a gente entra em uma outra situação que é o seguinte: a taxa de poupança no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, pra você ter uma ideia, na década de 20, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de poupança, que é essa expressão household saving, equivalia a 3%. O que é a taxa de poupança global de uma nação? É a quantidade de valor que você ganha, é a quantidade de valor que você economiza Porcentagem sobre os que você economiza. A porcentagem. o percentual de poupança americana era de 3%. No fim da Segunda Guerra, esse percentual de poupança atingiu um recorde, ele estava em 24%. Porque por mais que houvesse desemprego ou coisas que o valham, as pessoas elas estavam limitadas, elas não podiam ter vida Total. social. As empresas passaram a canalizar suas fábricas para a produção de artefatos bélicos, então não se produzia geladeira, carro, coisa do tipo, né? E as casas estavam sendo devastadas, bombardeadas, então não tinha Não, e como tem colocar até eletrodomésticos. uma conscientização forçada, né, Fá, de que, assim, minha sensação, tá? Imprevistos acontecem e alguns gastos são supérfluos, né? Você começa a repensar tudo. A gente falou de comida esses dias, né? Cara, a gente gasta R$ 50 por refeição na rua, e aí quando você vê que você consegue fazer, sei lá, um macarrão com atum, que eu brinquei que eu comi a semana inteira, por R$ 50, você come a semana inteira, você começa a falar, cara, esses R$ 50 aí daria para eu economizar, dá para eu levar comida. Você começa a questionar alguns comportamentos, né, Fá? Mas, ao mesmo tempo, não é da natureza humana fazer poupança de forma indeterminada. A gente reinveste isso na economia em algum momento. E que foi o que aconteceu?
essa poupança que tinha sido acumulada, tão logo a guerra cessou, as pessoas passaram a adquirir coisas e comprar coisas em proporção bastante expressiva, e você teve 3 décadas de bonança econômica. Bom, aí eu fui pesquisar qual que é o nível de poupança no mundo atual hoje, né? E aí, cara, os indicadores do nível de poupança, eles estão absurdamente altos. Olha a Austrália, saiu de Não, mas 3,7 todos para 14. aumentaram. Todo mundo aumentou, é isso aí. Todos estão aumentando de forma bastante interessante. Você vê que na Finlândia, nos países escandinavos, eles têm um problema com isso, né? Eles estão queimando poupança porque eles estão perdendo renda. E aí questiona-se o estado de bem-estar social, tal, mas olha isso Olha a aqui. Grécia, Você pega olha a Grécia. Que dó. 11 para -7, está diminuindo o buraco. Olha a Irlanda, ela triplicou a poupança. Nossa. Talvez tenha até um rei da Irlanda aqui por causa da E grande fome que Luxemburgo? matou. Luxemburgo é do tamanho da Mastertech. A Irlanda talvez tenha um componente psicológico, porque teve a grande fome que matou mais de 1,5 milhão de pessoas quando eles ficaram uma temporada sem batatas, né, em 1800. Toda a economia, basicamente a economia irlandesa, era fortemente lastreada pela produção de batatas. Pode ver que você vai nos pubs irlandeses, tem muita comida à base de batata. É. E a grande fome teve 2 ou 3 colheitas mal sucedidas, mais de 1,5 milhão de irlandeses morreram. Então, eles talvez tenham uma consciência da crise bem diferente da nossa. Eles já sabem que eles foram afetados por isso em algum momento, então eles têm um nível de precaução A maior. Europa, no geral, né, Fá, que passou pela guerra, eu lembro até hoje que eu fui para a Alemanha e fui ficar na casa de uma família alemã, assim, né? Tinha gente brasileira também, mas era meio contado, assim, tipo, o que vamos comer hot dog. Quanto você vai comer? E aí a pessoa voltava do mercado com, tipo, 3 salsichas. Diferente do brasileiro que já compra um pacote, já mete lá o negócio, sabe? A gente tem muito menos consciência, né, sobre comida e desperdício, com certeza. E aí, nos Estados Unidos, o nível de poupança duplicou, e na Europa, a zona do euro também está O bem alto em Brasil não média. tem, pá? Brasil Por não. enquanto, não é no Brasil, mas imagino que vai para a mesma linha. As pessoas elas devem estar poupando por conta de coisas muito óbvias, não tem como gastar, essencialmente a vida social, que é onde você despendia boa parte do dinheiro, as viagens também cessaram e tal. Na Sim. média, a gente está poupando mais. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se vai ocorrer um boom pós-pandemia de reinvestimento dessa poupança na economia. É esperado que sim, de forma técnica, tanto que tem aquelas recuperações em V ou W, que são a economia cai e cresce rapidamente, ou tem 2 quedas e 2 subidas até que ela se recomponha. O fato é que eu tentei fazer isso para entender o quanto eu deveria Me desesperar. me pouco para saber o seguinte: se a gente tivesse nessa crise sem nível de poupança, seria terrível, né? Se tem uma notícia boa é que pelo menos parece que existe uma reserva de poupança que, em tese, volta para a economia e vai reaquecer a atividade econômica. E aqui eu peguei, aí eu entrei em dados da história, History Stories, e fui entender efetivamente o que motivou o boom da Segunda Guerra Mundial, um artigo bem interessante de como o tempo de racionamento da guerra criou uma sociedade extremamente consumista depois. Eu não estou dizendo se Não, isso e é bom ou ruim, trocar, estou né, dizendo pá? Olha, ó, switch from war to peacetime production. Tipo, cara, se antes tinha uma fábrica fazendo, sei lá, a haste do canhão, agora ela vai virar uma fábrica de batedeiras, tipo isso. O lance todo é que o mundo naquela época estava numa sociedade muito diferente, industrial, onde você começava a ter a introdução de eletrodomésticos nas casas, tal. A gente não está nessa situação, né? Até porque as indústrias também não reverteram suas linhas de fabricação para uma guerra, exceto uma ou outra farmacêutica, ou Ambev, que fez ali álcool gel. As fábricas estão fazendo o que elas sempre fizeram. Então, isso é diferente. A questão é, existe uma poupança. Onde é que ela vai ser canalizada? Turismo? Educação? Eu espero que seja em educação, por exemplo. Porque, de fato, é uma coisa que as pessoas estão pensando para um futuro. Mas é um estudo, é algo que nos permite olhar... Eu acho que talvez essa consciência de poupança, talvez ela se reverbere por mais anos, para além da pandemia. Assim. Eu vi muita gente investindo em casa, em qualidade de vida, repensando se a gente deveria ou não morar na praia. Eu acho que a gente vai ter um retorno meio... Assim, eu não acho que vai ser o Golden Age do capitalismo de novo. Talvez seja a Golden Age da economia circular,
da volta meio à praia, ao campo. Acho que a gente vai repensar algumas coisas. Exato, eu também concordo. E eu acho que talvez o medo que esse evento provocou... Eu estou tentando raciocinar por paridade, assim. Uma guerra causa muita fissura, né? Sim. Tem destruição e tal. Mas depois que acabou a guerra, ok, tipo, os países estão em paz lá. Não sei, o vírus é uma coisa mais invisível, sabe? Ele é mais incontrolável do que, sei lá, talvez relações diplomáticas. É isso. Verdade. Talvez É meio traiçoeiro, né? Tipo, ele tá espreito. talvez o nosso medo por mais tempo. E aqui eu peguei um outro dado, isso aqui em gráfico. Olha o nível de economia na zona do euro, cara, em 2020. Basicamente, as pessoas pararam de gastar. É isso. Mas você não sentiu isso? A minha sensação Então, é que... Não? Não, eu senti, mas ao mesmo tempo os marketplaces vendem mais, né? Então, o que me parece é que as pessoas estão deixando de comprar nos comércios tradicionais, obviamente. Então, isso, assim, a gente está numa... O comércio vende, entendeu? Por isso a gente tem essa quebradeira de comércios, de casas, enfim. Isso vai ressignificar a paisagem urbana, vai mudar uma série de coisas, né? Então, eu não sei como que isso vai se dar. Me parece que a gente vai ter uma hiperconcentração de renda ainda mais brutal do que existe hoje. Mas isso é uma suposição. O que eu tenho que dizer agora é que a gente está com o mesmo percentual de economia que a gente tinha no pós-guerra. E que, se a gente fosse fazer um paralelo aqui, é possível que a gente tenha uma enxurrada de dinheiro no mercado. A questão é para onde isso vai, como isso vai, se vai ser num nível acelerado ou mais parcimonioso. Se a gente vai, de fato, se conscientizar que é importante ter poupança para momentos difíceis, dado que eles estão mais imprevisíveis, né? Então, é isso. E os níveis de investimento caíram absurdamente. É óbvio, sobe poupança, cai investimento. Fiz esse raciocínio todo para tentar entender como é que vai ser. Para não cair na depressão. E aí, cara, para fechar a nossa discussão aqui, eu queria trazer essa reportagem que é sobre os passaportes digitais, os passaportes de Covid, chamam, né? O que acontece? Sim, passaporte, eu vi essa. Eu estou em desespero, porque o Brasil, a gente se lascou muito. Mas o que acontece? Essa questão ela tem várias dimensões. Uma delas, né? O passaporte digital do Covid aqui, ele é algo que facilitaria a volta da economia, né? Então, permitiria que as pessoas pudessem circular e, ao mesmo tempo, ter um mecanismo de validação de que essas pessoas estão saudáveis, vacinadas, imunizadas, ao ponto disso acelerar a volta econômica que a gente acabou de discutir. Israel é um dos países mais avançados em vacinação de adultos economicamente ativos. Mais da metade da população adulta já tomou a primeira vacina. Israel é um polo tecnológico, né? Eles já começaram a tentar desenvolver o passaporte, só que aqui no artigo até diz isso, por mais que... E aí é um experimento que o mundo inteiro está observando, tá, cara? Israel, e aí de novo a gente faz um paralelo com a Segunda Guerra, né? Por tudo que envolve a Segunda Guerra, Israel teve que encontrar meios de sobrevivência no pós-guerra que envolviam muito uso de psicologia comportamental, tecnologia, para desenvolver soluções que os favorecessem de viver num mundo que era hostil para eles. Então, eles eram pequenos, encravados num mundo extremamente hostil, eles precisavam ter técnicas de defesa e de inteligência muito avançadas para poder se recuperar economicamente e se proteger militarmente. Não, a então, não é que o próprio Kahneman fizeram muitos experimentos lá, né? À toa, Israel é o berço da psicologia comportamental, né? Eles são dedicados a isso até como sobrevivência, para entender comportamento humano. Isso se reverte em investimento em estratégia militar, em estratégia de desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Israel é um polo. Então, o mundo inteiro está tentando observar esse experimento social que acontece em Israel. Só que eles começam a ter alguns problemas envolvendo em tecnologia. Qual que é? Tem alguns problemas nesse processo. As pessoas não querem que esse passaporte digital, e a gente está falando de passaporte digital no sentido, não é só para viajar para fora, não. É para viver internamente. Porque Israel as pessoas vacinadas para voltar a assistir show, cinema, academia, pode voltar à vida. Só que apresenta ali o seu passaportezinho.
O que acontece é que esses passaportes eles estão sendo criados no calor da situação e eles expõem outras vulnerabilidades de segurança e privacidade. E algumas pessoas não querem isso. E aí, como é que você consegue equilibrar privacidade, segurança e circulação para que isso favoreça a recuperação econômica, mas ao mesmo tempo não crie algum tipo de preconceito ou exclusão social? Por exemplo, estatisticamente, os negros eles são menos, eles tendem menos a tomar vacina do que os brancos. Então, em tese, eles vão demorar mais para voltar para a economia, vão ser mais prejudicados. Como é que você vai criar esse tipo de Não, e aí é meio que associação? obrigatório, né, Fá? Porque um dos lances que eu vi sobre passaporte, né, vacinação de passaporte é vacinação em alguns países não é mandatório, não é obrigatório. O Brasil, inclusive, é um dos poucos que tem na Constituição mandatoriedade de vacinação. Então, quando você fala que vai ter um passaporte de vacina, pode não estar na Constituição, mas você está meio que obrigando a população a tomar, porque senão você não vai poder circular por aí, entendeu? Então tem esse lance meio de esse dilema ético que alguns países estão enfrentando de fazer a vacinação ser obrigatória. Historicamente, aqui os americanos, os negro-americanos, eles duvidam mais das vacinas por uma questão de construção social, de como isso foi imposto na sociedade e tal. Então, eles, em tese, estão para trás na fila por questões sociais e questões de costumes. Ou seja, em algum momento, se a fila de volta econômica vai ser determinada por isso, vai ter de novo algum tipo de viés coletivo ali. Enfim, é uma discussão, cara, que ela começa a se aprofundar muito rapidamente. Israel, por estar canalizando ali, está sendo avançada rápido, no efetivo. começa a experimentar uma coisa que para a gente está muito distante, a gente nem imagina o que seria um passaporte. A gente está querendo agora, minimamente, que se vacinem as pessoas numa velocidade normal. Só que eles começam a ter esse tipo de preocupação, e esse tipo de preocupação é uma das coisas que vai determinar o como a gente volta para a economia e se isso não vai reverberar em mais desigualdade ou exposição de privacidade. Olha, Fábio, on February 17, the Ada Lovelace Institute. Olha, a Ada Lovelace Institute, um think tank que está fazendo propostas para passaportes de vacinas, né, globalmente, concluiu que não é justificável ainda. Ai, a Ada! Mas eu acho justificável, eu discordei um pouco, mas eu vou apoiar a Ada sempre, então eu concordo. Eu não sei exatamente. A questão maior é que os assuntos todos estão vinculados e o que tem uma parte do artigo, o artigo ele é bem extenso, tá? Mas uma parte do artigo ele diz respeito à privacidade. As pessoas e aí tem uma empresa, ela começou a produzir algo antes da Covid, já um passaporte digital de identidade, mesmo para aglutinar identidades, e com a Covid ela canalizou isso especificamente para esse fim. E o lance dela, cara, é criar um mecanismo que libere a sua entrada sem que as pessoas tenham acesso aos seus dados pessoais. Assim, eu vou saber que você foi vacinado, mas eu não sei mais nada sobre você. Não tem nenhum dado sobre você. Para que eu não crie nenhum tipo de situação de exposição desnecessária. Difícil, muito difícil. Que é o lance? Na China já se usa passaporte digital, em Singapura também, e já existem ativistas dizendo que esses passaportes digitais têm sido usados para perseguições políticas, para vigilância, enfim. Ou seja, é algo que... Né, Pá? Eu acho que o tema desse baião, inclusive, são consequências, né? Da Segunda Guerra, da potencialmente Covid, de você ter um avanço tecnológico que hoje te permite fazer esse tipo de coisa. Isso era uma discussão que antes nem existia. Não, tipo, mano, escreve num papel aí, é nóis, perdeu esse papel, se lascou. Hoje em dia eu tenho como fazer isso, mas será que eu deveria? Quais são as consequências, né? Exato. Esse cara aqui montou essa empresa chamada Verified Credentials, que a preocupação é criar um mecanismo de passaporte digital que preserve essas coisas todas. Muito bom, Fábio Ribeiro. Bom dia. Sobre consequência, saúde, ó, consequência da bebedeira de... Tô zoando. Eu queria saber qual foi a consequência que nos levou, qual foi o fato que nos levou a usar a mesma cor extravagante no baião de hoje. Mas o baião de hoje é sobre consequências, Fábio Ribeiro. Boa, cara. Obrigado. Bom dia.